Muito bem, são 11 horas e 58 minutos. Estamos de volta com o Jornal Bah em Foco, agradecendo a sua grande audiência no Facebook, no YouTube e também no nosso Instagram. Muito obrigado. Nosso entrevistado de hoje é professor, foi vereador na Câmara Municipal de Juiz de Fora, onde ingressou em 2009, tendo exercido 3 mandatos consecutivos. Formado em Geografia, é professor efetivo no Estado, na rede municipal de Juiz de Fora e também atuando na rede privada. Foi integrante do Diretório Acadêmico de Geografia e do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora. Grande parte de sua trajetória política foi no Sindicato dos Professores, no qual permaneceu de 1988 a 1995, retornando em 1998. Cumpriu 2 mandatos na Confederação Nacional dos Trabalhadores em estabelecimentos de ensino, entidade que reúne professores e auxiliares de administração de escolas privadas, e dirigiu a Central Única dos Trabalhadores na Zona da Mata, em Minas Gerais. Desde 1986, é filiado ao Partido dos Trabalhadores e é membro do Diálogo e Ação Petista. Presidiu o partido também entre 1990 e 1991. Estou falando aqui do Betão, deputado estadual eleito pelo Partido dos Trabalhadores, e ele tem 54 anos, é natural de Juiz de Fora, foi eleito com 35.455 votos. Deputado, boa tarde já, né? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal Bah em Foco, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Júlio César, é um prazer enorme estar aqui no seu programa e boa tarde também a todos os telespectadores, né, do programa O Bah em Foco. Vamos abordar aqui alguns assuntos, deputado. Um deles que eu gostaria já de iniciar o nosso bate-papo é sobre a destinação de verbas, que o senhor recentemente fez para nossa, verbas parlamentares, né, enviadas para a nossa cidade. Gostaria que o senhor falasse sobre estas verbas, não só aqui para o Bah, mas também das outras cidades da região. Sim, Zé, o Júlio César. Na verdade, já frequenta aqui o Bah já há bastante tempo. Como você mesmo afirmou aqui, como presidente, como membro, né, da direção da CUT Regional Zona da Mata. E já mantinha uma relação há algum tempo com os sindicatos marceneiros, através do seu presidente, né? Hoje é vereador aqui, o Bah, o Zé Carlos, do sindicato. Também com um advogado que foi candidato a prefeito aqui, né, o André Esquisato. E sempre viemos aqui, o Bah, para estar fazendo uma discussão da conjuntura da política, né? Conjuntura da política nacional, estadual. E a minha trajetória nessa discussão sempre foi uma trajetória sindical, né? Nos tornamos vereadores de Fora e agora deputado estadual. Quando nós chegamos à Assembleia Legislativa, desde 2018, e principalmente a partir de 2019, as emendas parlamentares passaram a ser emendas impositivas, em que o Estado é obrigado a pagar. Nós até discutimos naquele período se deveríamos usar isso ou não, mas chegamos à conclusão que se não usássemos, outros deputados usariam. Então era melhor a gente estar atendendo a nossa base. Foi aí que o Bah entrou com uma série de emendas. A partir dessas discussões que a gente fazia com o sindicato aqui, seus representantes, e nós pudemos destinar emendas aqui para o Bah. Se você me permitir, eu vou poder achar aqui. Mas ainda em 2019, nós conseguimos mandar para o Hospital São Vicente de Paula, né, R$100 mil, que já foi pago. Essas emendas nós estamos usando principalmente para atingir as escolas públicas e hospitais públicos, sem deixar de lado também, quando é possível, algumas entidades representativas, organizações. Então nós mandamos também em 2020, que já foi pago, R$25 mil para equipamentos para a Escola Estadual deputado Carlos Peixoto. Polivalente. Isso. 25 mil para a Escola Estadual Senador Levindo Coelho. 50 mil para a Escola Estadual Governador Valadares, também já foi pago. 50 mil para aquisição de kit emergencial para famílias em situação de vulnerabilidade. Eu acho que, se não me engano, foi aquela situação da enchente aqui na região. Enchentes, né? Isso. Para o batalhão da Polícia Militar, daqui de Ubá. 150 mil para equipamentos para a Universidade Estadual de Minas Gerais, o campus aqui de Ubá. Da UENG. Da UENG. Então, em andamento aí também, emendas para 2021 na ordem de 40 mil, 60 mil reais, assistência social, que ainda vão ser pagos.
Então, nós estamos atingindo aqui essa região. Ontem mesmo eu tive em Viçosa, também para entregar algumas importantes emendas lá na cidade, né, de tanques de leite, para poder garantir que os produtores, né, os pequenos produtores possam armazenar o seu leite sem ficar dependendo da cooperativa. Então, a gente tem usado essas emendas dessa forma, né? E toda a região da Zona da Mata e outras partes do estado também a gente tem levado essa discussão. São importantes até por conta da diminuição, né, da ajuda do Estado para as cidades, diminuição inclusive na área da saúde, na área da... contradizendo, né, ao combate à Covid, houve uma diminuição até na área da saúde e da educação principalmente, que é uma das grandes demandas aí que a gente tem nas cidades, principalmente no interior, né? Exato, nós chegamos a essa conclusão quando decidimos a emenda, porque desde o golpe de 2016, quando o Temer entra, a primeira coisa que ele faz é congelar os gastos com saúde, educação e assistência social. Então, ela crescia mais do que a inflação, esses gastos, né? Ela corrigia com através um de correção, superior. Exatamente. E ele congelou aquilo ali com gasto somente na inflação. Então, você teve uma diminuição substancial de assistência, de dinheiro para a saúde e para a educação, né? E, pelo menos, a gente tenta recuperar um pouco dessa parte. Se cada um fizer um pouquinho, né, já ajuda muito, ajuda muito. Agora, deputado, existe um projeto de lei para ser votado na Assembleia Legislativa que fala sobre as testagens, né? As testagens em massa, que, segundo informações, inclusive, da Fiocruz, se o governo tivesse investido mais nessa área, talvez o controle da pandemia teria sido um pouco melhor. Gostaria que o senhor falasse sobre esse projeto. Não, certamente, porque nós estamos vivendo uma situação aqui no Brasil muito peculiar, né? Aqui, como não foi adotado o lockdown, não foi adotado nada, né? Na verdade, nós temos um presidente que não acredita na vacina, deixou a coisa solta. Então, nós tivemos, diferente da maioria dos países, que teve um crescimento muito grande da pandemia e caiu numa questão de 3 meses, aqui nós estamos vivendo há quase um ano, né? Diria até outubro, de fevereiro a outubro, nós tivemos um crescimento, um pico, e permaneceu no pico. Depois ele começa a cair em outubro, retorna novamente, nós estamos no pico de novo, com mais de 1.000 mortes diárias. Fala-se uma segunda onda, eu sempre falo que é a mesma praticamente onda. Praticamente a mesma. É a mesma onda teve uma pequena queda e depois se fortaleceu continua. novamente. Então, qual é o problema aqui? Nós não temos vacina. Né? A vacina está chegando, mas também de forma muito desorganizada. Lenta, né? Muito lenta, muito desorganizada. Nessa perspectiva que está sendo colocada, vamos terminar a vacinação em 2024, olha lá. Né? Então, como fazer para diminuir esse número de mortos, de pessoas contaminadas? É a testagem em massa. É você pegar uma equipe, os profissionais de uma escola, fazer a testagem, daqui a 15 dias você repete e vai eliminando aqueles que você encontra com pessoas que têm a contaminação. Né? Então, o Estado ele pode fazer como que seria viabilizado. Nós entramos com esse projeto, no mínimo para a gente poder abrir essa discussão. Quando que nós entramos com esse projeto? Quando o Estado de Minas, ainda em outubro, o governador Romeu Zema dizia que em outubro, novembro, íamos retornar às aulas normalmente. Vai ser um problema muito grande, porque a atividade escolar é uma atividade que, por si só, gera aglomeração. Né? Então, nós apresentamos essa proposta pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Ela ainda está parada lá. Né? Vai entrar na primeira comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Se ela passar ali, aí vai ser votado. Bom, o senhor falou aí a respeito do trabalho do governador. Uhum. Eu gostaria da sua análise do que está sendo feito pelo governador, primeiramente, e depois da análise a nível nacional, do governo nacional. Sim, eu diria que... Com relação à pandemia. A pandemia. O governo do Estado de Minas Gerais, ele, de certa forma, ele seguiu um pouco o que o governo federal tem feito com relação à pandemia. Né? Não houve um planejamento. Foi criada a questão do Minas Consciente, né, que é aquelas fases. Sim. Né? Mas nós estamos ainda com um alto índice de contaminação. Né? Eu acho que as medidas foram muito pouco... elas não surtiram o efeito que deveria
está surtido para a gente poder ter uma diminuição. Então, nós temos cidades aqui no estado de Minas Gerais que está numa verdadeira calamidade, né? A região do Triângulo Mineiro, que tem altíssimos índices de Covid. Uberlândia tem mais de 1.000 mortos. Ela se aproxima de praticamente 33% a 40% do número de mortes de Belo Horizonte. De fora, né, nós passamos hoje de 800 mortos. Está muito alto esse índice. A própria Zona da Mata aqui, o Bar... De fora que agora saiu do Minas Consciente. Saiu do Minas Consciente, né? Tá tendo uma abertura, mas ainda nós estamos com um índice alto. Né? Então, o problema, novamente, volta à questão da testagem. Você não tem testagem da população, como foi feito em outros países. Inclusive, nós tivemos um desperdício aqui de 7 milhões de testes, né? Aqui no Brasil, praticamente jogados fora. Eles queriam mandar para o Haiti, mandar o teste incompleto para o Haiti, né? Passar a bola para o outro, né? Vamos dizer assim. Então, nós vamos... os dois governos, no meu entendimento, estão agindo de forma muito precária com relação a essa questão da pandemia. Uma notícia boa, que me pareceu, de ontem para hoje, é que o governador Romeu Zema disse que, se o governo federal não conseguir providenciar as vacinas, dentro dessa confusão que o governo Bolsonaro tem feito com as vacinas, o próprio governo de Minas Gerais e um consórcio de prefeituras vão comprar as vacinas diretamente para poder imunizar mais rapidamente a população. Muito bem. Um outro assunto é que a gente falou do processo de vacinação sendo lento, né? Analisamos aqui um pouquinho, na sua opinião, o que vem sendo feito pelo governo estadual e governo também federal. Agora, a respeito do que vem sendo feito na educação, que é a sua área como profissional. Né? Político não é o profissional, o senhor hoje é deputado, está deputado, né? Está deputado, mas é professor de profissão. Isso. Vamos falar desse possível retorno às aulas, que muito se cogita aí. Qual que é o seu parecer, a sua visão sobre essa possível volta às aulas? Esse é um tema extremamente delicado, né? Como eu disse aqui agora há pouco, a escola, por si só, é um espaço de aglomeração. Né? É muito difícil você controlar as crianças dentro do ambiente escolar, de elas não se abraçarem, de trocar máscara, né? De ir brincar, pegar objetos, né? Pegar objetos. É muito difícil uma situação dessa. Então, nós temos duas situações aqui interessantes aqui no Brasil. Primeiro, Júlio César, o Brasil é um dos países que mais tem escola privada no mundo, escolas particulares. Essa é uma discussão que eu acredito que essa pandemia vai forçar, né, uma discussão sobre isso, de como a escola pública absorver, né, porque tem muita escola fechando. Sim. Aí você tem duas situações. As escolas públicas têm condições de ter um retorno? Muito pouco, mas tem, com uma presença muito pequena de crianças. Escolas privadas, de grande porte, muito tradicionais, tal, que atende uma população mais abastada, ela está conseguindo fazer uma educação remota. Né? Normalmente a criança tem lá o seu computador, né? O professor está trabalhando demais, muito, também o da rede pública estadual. Também. Então, ao contrário do que se pensa, né? Que o professor não está fazendo nada. Acordou no dia lá, pertencendo a um monte de grupo de zap, com 40 alunos, pais, vários grupos de zap. E você tem as pequenas e médias escolas privadas que estão numa pressão tremenda, porque eles precisam matricular. Né? E os profissionais dessa escola também precisando trabalhar, porque se a escola quebrar, ele vai ser demitido. Então, qual a discussão que está sendo feita? Algumas entidades sindicais de profissionais, não é só de professores, não, é todo o pessoal das terceirizadas, o pessoal que trabalha nas secretarias, alguns defendem que só volte com a vacina, efetivamente, né, pela função da escola, ser uma escola, ser um objeto de aglomeração, e outras entidades, principalmente trabalhadores, têm discutido exigir uma série de protocolos dessas escolas para poder ter um retorno híbrido com uma pequena possibilidade, uma pequena participação de alunos por dia,
nessas escolas. Talvez um revezamento? É um revezamento, mas seria um revezamento aí de 25% dos alunos presentes, né? E você deve conhecer as escolas, mesmo todas escolas cheias. privadas e escolas públicas, você tem em média 40 alunos na sala. Por sala, no mínimo. Né? O aluno da primeira fila está quase encostado lá no quadro, o professor, né, com 50 centímetros de espaço, né, às vezes para falar, né, ele espelha os gotículos, né? Experiências que nós já vimos aí em São Paulo, em alguns municípios que retornaram, tiveram que fechar. Até outros países também. De outros países também, porque começou a crescer demais. Então, o que eu acho, Júlio César, que a gente não pode fazer essa discussão de forma apaixonada. Né? Tem muita escola fazendo pressão, escola privada, fazendo pressão para voltar, porque ela está na iminência de quebrar, se não tiver as matrículas. Depende disso. Né? Depende então, ela faz a pressão. Outros fazendo essa discussão sem essa paixão toda, então a gente vai ter que tentar acertar, né? E se a gente não tiver muito claramente, né, todas as condições, as experiências que já foram executadas para tentar retornar, muito bem feitas, nós vamos criar um outro problema. Corre o risco de você abrir, o pai vai lá, faz a matrícula, um mês depois, ou 2 semanas, 3 semanas, fecha de novo. Compra material, compra material. Dinheiro, Então, essa discussão que eu tenho procurado fazer como vice-presidente, né, da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, com os seus membros, né, mesmo que de forma remota. Né, nós vamos ter discussões aí de audiências públicas na Assembleia, os sindicatos estão discutindo, todas as pessoas, né, todos os órgãos e entidades envolvidas estão discutindo essa situação das escolas. Acho que é uma discussão que ainda tem que ser bem questionada, tem que ser bem... Exatamente, tem que ser muito envolve criança, né? Envolve criança, envolve os adultos lá, os professores, os trabalhadores da educação. É a criança que pode trazer para dentro de casa, né, essa contaminação. É um assunto delicado. Um assunto delicado, entre outros assuntos também que são delicados. Esse da volta às aulas aí é extremamente delicado e a gente tem que ter bastante atenção ao que pode ser feito, né? E como ser feito. Deputado, aqui na nossa cidade, o senhor já até citou no início aqui da nossa conversa, o senhor tem um contato, né, com o André Esquisato, que foi candidato aqui, né? A prefeito na última eleição, pelo Partido dos Trabalhadores. O André que geralmente passa algumas informações importantes da nossa cidade para o senhor, é isso? É uma das pessoas que passa essas informações. Ele, o presidente do sindicato dos marceneiros aqui, o Zé Carlos, foi eleito agora como vereador da cidade, né? Nós temos uma relação, na maioria das cidades, relação com os trabalhadores, né? Com os sindicatos de trabalhadoras e trabalhadores, né? E a gente já procura atender especialmente esse público, né? O nosso mandato tem um forte histórico de apoio aos movimentos sindicais ligados aos trabalhadores, que normalmente é para o lado dele que arrebenta a corda, né? Nós acompanhamos muito o processo aqui de terceirização em Ubá, né, das trabalhadoras do moveleiro, né? A partir da mini reforma trabalhista que o Michel Temer fez, que retirou direitos e que foi aprofundado agora pelo Bolsonaro, que retira direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e joga essas pessoas como um microempreendedor individual, né, tendo que trabalhar muito mais, né, com salário menor e sem direitos, né? Então, essas discussões, como essa região aqui, é uma região, um polo moveleiro, né, foi aprovado, pega aqui o Bar, né, mas essas regiões aqui da redondeza, eu participei de uma audiência pública, inclusive, em que outros polos moveleiros que existem pelo Brasil, essa região aqui, os trabalhadores são que recebem os menores salários, né? Então, há uma exploração, no nosso entendimento, muito grande dessas indústrias nacionais sobre os trabalhadores aqui da região, né? Então, nós procuramos sempre fazer essa discussão aqui com o sindicato. Essa eleição do Zé Carlos, por exemplo, que assim como o senhor sempre foi, sempre trabalhou, sempre militou nessa área sindical, essa eleição do Zé Carlos, que é presidente do sindicato, é sindicalista. Isso. E é do Partido dos Trabalhadores. O que representa
para a cidade e para o próprio partido essa eleição do Zé Carlos hoje? Eu acho que é exatamente isso que aconteceu comigo lá em Juiz de Fora. Ele vai acabar sendo um ponto de apoio para esses trabalhadores. Né? Poder estar levando na porta da fábrica a discussão que ele tem feito como vereador, entregar o panfleto, né? Esse sempre foi o papel que o Partido dos Trabalhadores teve no Brasil. Né? Servir como ponto de apoio, está ajudando, né, a elaborar leis que possam garantir mais direitos para os trabalhadores e as trabalhadoras. Porque, do outro lado, né, por parte da patronal, né, você já tem muitos recursos, muitas confederações, federações que garantem para eles uma lucratividade muito grande. Né? E os trabalhadores precisam ter as suas representações. Né? Então, achei extremamente positivo. A cidade de Ubá já foi governada pelo Partido dos Trabalhadores no passado. Eu conheci Ubá antes da era do PT. Vi com a modificação que ocorreu aqui. Eu acho que é isso, né? É a disputa da luta de classes que nós estamos fazendo na sociedade. Os trabalhadores sempre têm a corda arrebenta, né? Sempre para o seu lado. E eu acho que a eleição do Zé Carlos vai ser um ponto de apoio muito importante. Né? Acho que os trabalhadores estão prejudicados, estão perdendo seus direitos, deveriam procurá-lo, né, para ajudar a fazer as suas discussões. Bom, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, deputado, falando aqui do Partido dos Trabalhadores, o partido sofreu, ao longo aí dos últimos anos, acusações graves, sofreu baques, né, realmente na política, com acusações ao ex-presidente Lula, à ex-presidente Dilma, enfim. O partido teve uma queda nas recentes eleições por conta dessas acusações e dessas investidas dos adversários, dos partidos contrários. Eu gostaria, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, da sua análise das últimas performances do PT nas últimas eleições. Sim, sim. E a atual conjuntura do partido. Não, o Partido dos Trabalhadores, desde que foi criado, há 41 anos, né, sofreu ataques por parte da elite desse país, da burguesia desse país, a todo momento. Não tinha refresco. Porque nós vivemos num país, como a boa parte dos países do mundo, que quem domina, quem manda no país são os rentistas, os acionistas, os banqueiros. Então eles querem sempre que metade do PIB, do produto interno do Brasil, seja reservado para o dinheiro que eles investem aqui. Quando você mexe nessa lógica, né, são ataques e mais ataques contra as pessoas. Veja que anteontem o Bolsonaro, que é um representante do mercado financeiro, ele trocou o presidente da Petrobras e o mercado financeiro detonou ele de cima e embaixo, porque Sim. perde a perspectiva de garantir os dividendos, os lucros para os acionistas. Então, quando você mexe no comando da Petrobras, né, eles ficam com medo. Esta lógica que levou esses ataques ao PT. Mas, mesmo assim, na eleição de 2018, se você for pensar, nós tínhamos como o candidato preferencial nas pesquisas o Lula. Depois que ele foi preso, o Lula continuou sendo o candidato com melhores condições nas pesquisas. Impediram o Lula de ser candidato. O PT colocou outro presidenciável pouco conhecido, que era o Haddad, pouco conhecido no Senado Nacional, ele era conhecido em São Paulo. Ele foi para o segundo turno com o Bolsonaro e ainda teve 43% dos votos. Né? O PT elegeu a maior bancada de deputado federal, uma das maiores bancadas de senadores e também uma das maiores bancadas de governadores. Então, a população, metade da população, nós podemos dizer dessa forma, tem referência no Partido dos Trabalhadores como o partido que os representa. Um partido, né, ainda forte na Forte, que qualquer eleição que tiver, você vai ter que fazer a discussão com o Partido dos Trabalhadores para poder entender o que vai acontecer no cenário. Né? Então, é um partido que completou 41 anos, ideologicamente muito bem formado, com uma militância que faz a discussão na conjuntura, né? E é isso que a gente procura trazer também para todos os trabalhadores e as trabalhadoras, entender o que acontece na conjuntura internacional, nacional, não ficar só ouvindo a grande mídia, né? Porque você sabe, você está numa mídia aqui, Zé Carlos, muito importante, mas as grandes mídias no Brasil são dominadas por 6, 7 famílias. Sem dúvida. 7 famílias, é a família do Silvio Santos, é a família Marinho, que tem seus interesses nos grandes negócios, nas grandes obrigações. São empresas absolutamente privadas, né?
que compete com o público. E aí, quando você mexe em alguma coisa que desinteressa a eles, eles atacam. Que é o caso da Globo. Que é o caso da Globo. Hoje, quando o Bolsonaro bateu de frente, a Globo... Ele bateu de frente agora, nesse processo. Né? A Globo hoje só ataca. Né? A Globo, ela não avançou ainda muito para cima do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ainda está atendendo ao mercado financeiro. Né? Mas, por exemplo, se ele consegue mexer na política do petróleo, dos preços dos combustíveis, para voltar a ser o que era, por exemplo, na época do Lula e da Dilma, o Lula e Dilma, a gasolina custava R$ 2,80. Se você botar a inflação, ela hoje deveria estar custando R$ 3,60. Está quase 5,60. Eu vi placa na estrada, R$ 6,00. Eu paguei 5,60 na estrada. Né? Por quê? Porque eles mudaram a política de preços para privilegiar os investidores, aquelas pessoas que aplicam dinheiro nas ações da Petrobras. E diminuíram a produção de gasolina no Brasil, diminuíram a capacidade das refinarias e estão comprando gasolina importada a preço de dólar. Justamente para o preço do dólar está subindo, mas subindo toda hora. É uma discussão interessante que valeria a pena ficar um dia aqui discutindo isso. E batendo realmente. Porque petróleo e gasolina não é conta de padaria, Zé Carlos. Júlio César. Júlia. Desculpa. Não é conta de padaria. Tem uma série de elementos ali que tem que ser observados. Né? Verdade. Deputado, mais algum assunto que o senhor gostaria de abordar? Não, estou só dispor. Tá. Eu agradeço. Eu agradeço aqui a participação. Né? Sempre que você me chamar, eu venho aqui para a gente trocar ideia aí com vários assuntos que têm acontecido no Brasil e no Estado. Sempre que tiver... E que, obviamente, quando a conjuntura nacional, estadual não está favorável, o primeiro atingido é uma pessoa que mora aqui no município. Né? No município do Bar, no município de Viçosa, mora no interior. É aquele cara que não está conseguindo resolver o pequeno problema como tapar um buraco. Não consegue resolver, né? Porque não chega dinheiro. É verdade. Deputado, eu agradeço a presença aqui no nosso programa e sempre que tiver alguma benfeitoria para a nossa cidade, alguma destinação de verba para alguma instituição da nossa cidade, fique à vontade para estar divulgando aqui conosco. Ok, eu que te agradeço mais uma vez. Conversei então com o deputado estadual Betão, do Partido dos Trabalhadores, e falamos aqui sobre vários assuntos. Infelizmente o tempo não deixa que a gente aborde, né, demais assuntos que nós poderíamos estar falando aqui, mas teremos com certeza outras oportunidades de receber aqui o deputado.